mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é uma verdade absoluta. Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Meus amados, eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham nessa programação, também os que acompanham o programa da Voz da Assembleia de Deus, que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que vão nos acompanhar através da TV, do rádio. Você que acompanha, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor e dizer a todos vocês da nossa gratidão de tê-los conosco. E pedir que cada um de vocês sejam multiplicadores. Como é que se multiplica? Tanto falando, como também compartilhando a questão pelas redes sociais com seus amigos, também tornando seguidores para que facilite a chegada dessa mensagem para você. Tudo isso é muito importante. Você decida ser um missionário de Deus neste momento, porque o mundo precisa de Deus. Nós queremos ler em Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: disse mais, isso é Jesus falando, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Eu queria que você observasse, amados, uma coisa interessante, porque essa parábola, ela tem ensinamentos preciosos e profundos, que somente pelo Espírito de Deus é possível a gente ir entendendo tanta profundidade que tem aqui. Mas eu queria me ater apenas nessa palavra que o Senhor disse assim: e o pai repartiu a herança entre eles. Ele só tinha 2 filhos e entregou a herança para os 2, não foi só para o mais moço, para os 2. Ele disse: olha, para você está aqui a sua parte e a outra está aqui a sua parte. O filho mais novo resolveu pegar a parte que era dele, tomar posse e ir embora para uma terra longínqua. O filho mais velho preferiu ficar com a sua parte, morando na casa do pai e trabalhando ali. Cada um tomou sua própria decisão espontaneamente. O pai deu liberdade. Acontece que o filho mais novo, aventureiro, foi para uma terra longínqua e lá não teve sabedoria em administrar os bens que era dele. Foi gastar de forma dissoluta, né? Com as orgias da vida, com as brincadeiras. Ele não teve responsabilidade com aquilo que ele tinha recebido do pai. Mas quando ele percebeu, ele não tinha mais nada. Só lhe restava agora procurar um emprego. Mas não sabia trabalhar, não tinha experiência. E terminou aonde? Trabalhando num chiqueiro de porcos. E ali naquele chiqueiro de porcos, ele não tinha nem o que comer. E desejava comer as bolotas que era dada para os porcos. Quando ele se viu nessa situação triste, ele lembrou-se do seu pai, da fartura que tinha, dos empregados que ali tinham e que viviam com fartura. Ele lembrou do pai. E naquele momento ele caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Chega lá, vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, contra o céu. Eu não sou disso de chamar teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Ele tomou essa decisão convicta no seu coração e iniciou uma caminhada em direção à casa do pai. Mesmo com fome, sem roupa, sem dinheiro, sem nada, mas ele foi na direção da casa do pai. E a história que Jesus contou, ele chegou na casa do pai e ele fez exatamente como tinha premeditado, que ele tinha tomado essa convicção. Chegou, se apresentou ao pai e disse: pai, eu pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Mas o pai o abraçou,
o beijou, deu-lhe roupas novas, sandálias, anel, e fez um banquete muito grande, chamou os amigos para celebrar essa chegada do seu filho. Porque o filho não tinha perdido esse vínculo sanguíneo com o pai. Tinha perdido a herança, mas não tinha perdido o vínculo com o pai. E o pai o amava. Ao chegar na casa, houve também um momento de tristeza, porque o filho mais velho, que tinha ficado na casa do pai, ele ficou chateado e não quis se aproximar da festa. De momento o pai ficou sabendo, foi lá falar com o filho: meu filho, o que está acontecendo? Ele disse: pai, eu fiquei aqui com você na sua casa, trabalhando dia e noite, suportando as fadigas do dia, trabalhando, lhe ajudando em tudo. E até hoje você nunca me deu um cabrito para poder eu celebrar com meus amigos. Enquanto este teu filho pegou tudo que tinha e gastou-se com as prostitutas e meretrizes, e agora tu faz uma grande festa para ele. O pai disse: meu filho, você talvez não tenha entendido nada. Eu estou parafraseando, eu te dei igual modo que eu fiz com o teu irmão, eu fiz contigo, te dei o teu direito. Você é dono, é proprietário. Eu não preciso te dar o que é teu, tudo que é meu é teu. Então você que toma iniciativa de pegar o cabrito e fazer festa. O teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. É diferente, mas tu está aqui. Você que toma as suas iniciativas. Essa é a história que Jesus conta, ela tem também essa interpretação das pessoas dentro da igreja. Eu falo de uma forma bem mais simples. Dentro da igreja, nós temos pessoas chamadas irmãos mais velhos. Foram salvos, batizados no Espírito Santo, recebem o doutrinamento constantemente na igreja, tem a Bíblia, tem a harpa, participa do departamento da igreja, mas não consegue desfrutar daquela vida abundante que o Senhor tem para eles. Ficam às vezes focados apenas no trabalho, mas não vive a vida abundante, eles não desfrutam disto. E às vezes chega uma pessoa que está desviado, ou uma pessoa que está no mundo, chega na igreja, aceita Cristo e logo começa a receber tanta bênção, tanto testemunho, e os irmãos mais velhos ficam todos chateados. Por que acontece com ele, aconteceu comigo? É porque a pessoa que está na igreja há bastante tempo, ele não consegue viver o que a palavra está dizendo. Ele acostuma apenas com aquela vida na igreja, mas não desfruta desse relacionamento. O que a Bíblia está dizendo para ele está dizendo, está vendo, mas não consegue desfrutar. Eu poderia citar N exemplos. Por exemplo, a bênção da saúde física. É uma bênção que o Senhor prometeu. Ele diz na sua palavra, em 1 Pedro 2:24, e pelas suas pesaduras tu foste sarado. Mas a pessoa vê o texto, lê o texto, sabe dessa verdade, mas não consegue exercer isso na sua vida, porque tem que aprender, como diz Romanos capítulo 5, versículo 16, 17, 18, vai ser aprender a reinar em vida. Você tem que aprender a manusear aquilo que Deus te deu. É como o filho mais velho. Ele tem que aprender a manusear o patrimônio que o seu pai entregou. Ele tem que tomar a iniciativa de pegar aquele bezerro, o cabrito, fazer festa. Ele pode vender, pode comprar, pode negociar, mas ele não entende. Ele acha que tem que ficar apenas ali servindo e nunca desfrutando de nada. Assim somos nós. Precisamos aprender a reinar em vida. É um aprendizado que nós temos que descobrir através da palavra, porque a promessa de Deus é nos dar uma vida abundante. A saúde física é para você, o batismo do Espírito Santo é para você, a vida em família boa é para você, um casamento saudável é para você, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, mas tem que tomar posse dessa verdade. Como diz Isaías 1,19, ele diz assim: se vocês quiserem e me ouvirem, vão comer o melhor dessa terra. Não podemos ficar a vida toda sem desfrutar daquilo que Deus nos deu. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui, só para esclarecer. Por exemplo,
O Espírito de Deus está conosco. 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis que o Espírito de Deus mora no seu corpo, que seu corpo é santuário, é morada do Espírito Santo. Em Atos 1 e 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é uma verdade absoluta. Nós recebemos o Espírito Santo, o poder de Deus está em nós. Mas esse poder está em mim, está em você, ele será acionado somente quando você crê e falar. Segundo Coríntios 4,13, eu creio, por isso eu falo, eu criei, por isso falei. Então o que você crê? Você crê que é salvo? Você crê que é curado? Você crê que é abençoado? Você crê? O que você crê? Baseado na palavra, você crê o quê? Então você fale a palavra de autoridade, mas fale com convicção, porque foi isso que Jesus nos ensinou em Marcos 11, versículo 23. Qualquer um que disser qualquer coisa, mas não duvidar no coração, vai acontecer. Então precisa você exercer essa autoridade, porque senão você fica no estado apenas de ficar pedindo, ou esperando, e nada acontece. Porque você tem que viver pela fé. E fé é ter convicções daquilo que o Senhor disse. Eu tomo posse, creio, não importa as circunstâncias. Eu creio, eu falo. E se você falar, o Espírito de Deus que habita em nós, ele entra em ação. Porque, como diz Efésios 3:20, é segundo o poder que opera em você. O poder está em você, está em mim, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus abençoe. Oremos. Senhor meu Deus, que a tua palavra que for ministrada, ela alcance os corações para despertar a fé, para que as pessoas possam viver em pleno século XXI a verdade da Bíblia e o teu propósito para testemunhar em vida que o Senhor é bom e a sua misericórdia para sempre, e que tu és fiel em toda a palavra que o Senhor nos diz. Por isso, Pai, eu quero aqui abençoar todas as pessoas que nos ouviram, mas eu estendo minhas mãos sobre aqueles que estão enfermos, para que você creia agora que Jesus já tomou sobre si essas dores, essas enfermidades. E Ele mandou apenas impor as mãos. Eu imponho minhas mãos sobre ti em nome de Jesus e ordeno que sejas curado. Repreendo agora o espírito de enfermidade, repreendo a dor, repreendo a doença, repreendo esse espírito de morte. Sai no nome de Jesus e seja curado. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, depois você compartilha aqui com nossa rádio, com a irmã Zeni, programa Voz da Assembleia de Deus. Compartilhe a sua experiência, para que outras pessoas sejam também abençoadas e a paz do Senhor. Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.